Sala de Aula de hoje ele fala sobre um tema muito importante que compõe a educação das crianças, que é a leitura. Eu conversei com especialistas sobre como os pais podem introduzir a leitura nas crianças, como a leitura pode ajudar no rendimento escolar e também como mudar os hábitos dos pequenos que não gostam de ler. E nós vamos começar sabendo como a leitura auxilia na educação. Qual a importância da leitura na infância para a criança, depois na educação que ela vai ter no futuro? Olha, acho que ler e escrever são ações muito valorizadas, né? E que permitem uma participação e uma inserção, né, na sociedade, na compreensão, inclusive, desse funcionamento social, que faz muita diferença, né, na formação desse cidadão. Mas ninguém nasce sabendo isso, né? Na verdade, nós, como o que nos constitui como seres humanos, né, que nos diferencia dos animais, tudo que nos diferencia dos animais é aprendido com as pessoas de maneira muito especial, né? Então, desde o início, todas as práticas de leitura que a criança possa participar como ouvinte, até como observador, mas principalmente como ouvinte, isso vai ser muito importante para ela no futuro, né? Para ela desde sempre, não só no futuro, para ela desde o início do desenvolvimento. Eu costumo dizer que, e sempre debater com as famílias e com os educadores, que o alimento da escrita começa na leitura, né? Então a gente precisa ter esse estímulo desde da primeira infância, que a criança tenha contato com algum tipo de leitura, para isso se desenvolver num hábito, né? Que um hábito seria extremamente importante para sempre, né? Eu acho que também tem a questão do quanto a leitura ela permite uma estruturação do pensamento. Então, se a gente consegue estimular as crianças desde o início, né, a leitura, elas vão conseguindo compreender melhor o mundo, compreender melhor as relações sociais, elas conseguem refletir melhor, né, sobre questões reflexivas mesmo, né, sobre a relação que ela passa a estabelecer com o mundo. E eu acho que o importante também da leitura e da literatura é essa organização do pensamento, né? Ela vai estruturando do ponto de vista da linguagem a expressão da criança, né? As formas de expressão da criança. O incentivo ele tem que partir dos pais, os pais têm que incentivar os filhos a começar a ler ou tem que esperar a escola? Não, isso começando na família traz um diferencial muito importante, né? Então crianças, antes de aprender a falar, elas já se fixam no livro, né? Então, se a gente pensar especificamente na literatura infantil, o mercado é altamente vasto, né? E tem um apelo visual muito interessante, né? Claro que a qualidade literária é outra questão que os adultos precisam prestar atenção, né? Mas, então, a família é uma agência fundamental para começar antes da escola. Agora, o nosso país ele é muito diversificado, né? Muito de grandes desigualdades. Então, a escola ela assume um papel fundamental quando a família não consegue cumprir essa função. Porque os pais não são leitores e a culpa não é da família, né? Então, quando a gente encontra essa condição, então, da mesma forma que ler e escrever ninguém nasce sabendo, ninguém nasce analfabeto. Quer dizer, todos nascemos analfabetos, mas o analfabetismo não é porque a família, os pais são analfabetos, essa criança tende a ser analfabeta. Isso é um absurdo. E aí a função da escola, a responsabilidade da escola é fundamental, porque é na escola que ela vai conhecer e conviver com leitores, e vai conhecer as posturas que os leitores normalmente têm, né? Eu acho que os pais, no primeiro momento, né, porque a leitura ela deve começar bem antes da criança ser inserida no ambiente escolar, né? Então, os pais devem ter essa compreensão da importância e a escola vai ter um papel fundamental nesse processo educativo, porque é na escola que a criança vai ter um momento de convívio maior, né, com as áreas do conhecimento, e ela vai ter um momento de convívio maior com a leitura, né?
Então é muito importante que as escolas se preocupem com projetos literários de maneira sistemática, né? Para que a criança possa conviver melhor com esse tipo de habilidade. Mas como disse a professora, quando os pais não assumem esse papel, cabe à escola buscar incentivar os alunos a lerem. Mas para os especialistas, os pais podem ajudar também a mudar os hábitos. Exemplo educa. Falar que ler é importante não é necessariamente educar. Então, eu sempre quando converso com as famílias, eu penso sempre nessa reflexão. O quanto a família lê, o quanto o pai ou a referência paterna ou a mãe, quantas pessoas desse núcleo familiar leem e se tornam referência e exemplo para uma criança. E desde o começo, né? Desde a infância. E isso, obviamente, vai ser o primeiro passo. Contar história é uma forma de estimular a leitura? Sem dúvida, sem dúvida. Contar história com muita frequência, né? Então, também nos documentos oficiais isso tem já há algum tempo, né? Leitura diária na sala de aula, né? E a leitura diária em casa. Isso faz também toda a diferença, né? E aí, pensando um pouquinho de novo na escola, a leitura diária na escola, ela não pode cumprir uma função de cumprir uma determinação, sabe? Cumprir uma determinação, ou assim, dá um tempinho, não está na hora da saída ainda, vou pegar um livro para ler. Tem uma idade específica para introduzir a leitura na criança? Não tem. Olha, meu neto tem 3 meses e meio. E ele fica fixado em livro, assim, a gente conta, né? Minha filha vai contando, meu genro, enfim. Ele fica ligado, então não tem uma idade, né? Porque esse processo, todo o processo de aprendizagem, né? Assim, agora, né, tal criança está pronta para aprender isso, e isso acontece, porque não é mágica, né? Então, é um investimento mesmo de um processo longo, né? Hoje, meu neto não entende o que está sendo lido, mas ele vê aquele suporte, né? Aquele livro, o que tem lá dentro. E aí, como eu falei, né? Todo o contexto, ele no colo, o pai e a mãe ali, o jeito de falar, né? Essa modulação de voz. Tudo isso vai compondo essa relação que vai se construindo dessa criança que é bebê com o livro desde sempre. Ou seja, realmente não precisa esperar a criança aprender a ler. Não, porque hoje a gente tem muitos livros de imagem, por exemplo, né? Em que a criança consegue construir a história a partir das imagens. O que é muito interessante, porque aí, como eu falei no início, a questão da estrutura da linguagem, né? Ela vai estruturando, né, mentalmente a linguagem a partir das imagens, né? Então a gente tem livros de imagem, livros onde se trabalha muito a questão das texturas diferentes, né? A questão do toque. Então as crianças não precisam ler no sentido clássico, ou seja, serem alfabetizadas para lerem, né? É o que a gente chama de pseudoleitura. Então ela lê, muito embora ela não decodifique signos, né? Que são duas coisas diferentes, para a gente pensar de maneira específica o que é alfabetização e o que é letramento, né? Então, alfabetizar é essa capacidade que a gente tem de decodificar, mas elas podem ler sem estarem alfabetizadas, sem dúvida, né? E a gente tem hoje livros que são muito interessantes para as crianças nessa primeira fase, em que elas ainda não têm o domínio sobre o código, né? E aí isso vai, inclusive, ajudá-las quando elas forem inseridas no processo de alfabetização, né? Porque aí elas vão ter um vocabulário mais elaborado, elas foram estimuladas à leitura de imagens, né? E aí elas já conseguem construir narrativas, seja porque o adulto leu para ela essas narrativas, seja porque ela domina o livro, né? Porque o livro também tem uma questão material, né? De como é que eu manuseio esse livro, como é que eu me aproprio, né? Materialmente do livro. Então ela já vai ter tudo isso. E aí, nesse sentido, em termos de linguagem, ela vai estar muito mais preparada. O Sala de Aula faz uma pausa rápida e volta já já. Estamos de volta com o Sala de Aula, que hoje fala sobre a importância da leitura na educação. E eu perguntei para os especialistas como a leitura pode auxiliar no desenvolvimento escolar.
Na sala de aula, os professores conseguem observar que os alunos que começaram a ler mais cedo, foram incentivados mais cedo pelos pais, têm um desenvolvimento melhor? Quando essas experiências de leitura, isso não significa necessariamente ler o texto escrito, né? Então a criança não precisa necessariamente estar alfabetizada e ler. É ter contato com o livro. Isso, essas experiências de contato com o livro. Então, a criança desde cedo manusear livros, ouvir histórias lidas pelos pais, avós, irmãos mais velhos, enfim, o adulto que for. Todas essas experiências, elas reverberam na escola. Né? Então existe uma diferença, mas a minha grande preocupação é que, apesar de existir essa diferença entre crianças que vêm de uma família com fortes experiências, intensas experiências com as práticas de leitura e famílias que não, então essa diferença ela existe, mas isso não pode ser um argumento da escola dizer, então esse se interessa mais, então ele aprende melhor, enfim, vai se desenvolver melhor. Eu acho que esse rótulo, ele é altamente nocivo justamente para as crianças que mais precisam vivenciar essas práticas, porque não vivenciaram intensamente na família. Fica muito claro na sala de aula, né? O que a criança traz na formação, na linguagem, na forma com que ela se expressa, na própria relação com que, quando a professora apresenta a leitura, o livro, como a criança se relaciona com a própria professora, com os colegas. Então, isso fica muito nítido, né? É importante lembrar que os pais hoje em dia têm uma variedade maior e espaços mais dedicados à literatura infantil. As livrarias hoje apresentam espaços muito adequados. A gente ia comprar livro na livraria, a gente vai passear na livraria hoje com a criança. É um ambiente de estar, né? Exato. Para você estar. Né? De experimentar, de manusear. Então, existe um atrativo hoje enorme. Olha, eu acho que vale muito a pena investir desde sempre em situações de leitura, né? A gente tem um mercado editorial muito interessante, tem livros muito caros, mas tem livros com um preço mais acessível, e acho que os pais podem confiar no que eles sentem ao ler um livro que eles estão escolhendo para comprar ou para ler na própria livraria com o filho, enfim. Eu acho que eles podem confiar, assim, aquele conteúdo os agrada, né? Porque no mercado também tem muita coisa mais moralista, que quer, pela obra, já transmitir um valor específico para a criança, e as coisas não acontecem assim, né? Os valores são construídos na relação mesmo com as pessoas, né? Então, eu acho que os pais podem confiar se eles gostam ou não daquela história, daquele conteúdo e investir muito nesses momentos. Hoje a gente tem um mercado editorial na literatura infantil que é um mercado editorial muito potente. Então a gente tem uma quantidade de livros muito grande, a gente tem livros com projetos editoriais muito interessantes, né? E isso do ponto de vista do mercado. A gente tem vários teóricos estudando a literatura infantil para bebês, por exemplo, né? Então que mesmo os bebês podem ser estimulados, né? Que é essa coisa do livro que é brinquedo também, né? Do livro no banho, do livro que você pode manusear e que produz sons, que tem texturas diferentes, né? E hoje o mercado editorial também se preocupa muito com o endereçamento. Então fica mais fácil para as famílias hoje conseguir escolher, porque os livros já são organizados, inclusive nas livrarias, pensando nos seus diferentes públicos, né? Então isso auxilia alguém que não é da área, né, para que ele possa escolher. Então eu acho que sim, que é possível a gente pensar em temáticas, é possível a gente pensar em projetos editoriais, na questão dos estímulos que são necessários e que são adequados para as diferentes faixas etárias, né? E aí nisso o mercado da literatura infantil no Brasil e no mundo, hoje ele é muito forte, né? De livros que são muito interessantes e que são muito estimulantes para as crianças, né? No que diz respeito ao projeto gráfico e à temática, né? Alguns livros que são indicados pela escola, já até pensando no vestibular, eles são um pouco mais chatos, considerados um pouco mais chatos. Isso tira o estímulo? Então, olha,
até essa aproximação com livros clássicos e necessários para alguma finalidade, algum momento da vida, como você citou aí o vestibular, deve passar por um planejamento e um cuidado nessa aproximação, né? Porque, como professor, você fala, olha, todo mundo tem que ler tal obra, né? Pode ser mesmo muito penoso, porque essa linguagem é muito diferente da linguagem desses jovens de hoje, né? E aí eles tendem a pegar resumos e fazer uma leitura só para cumprir essa função. Tenho que conhecer a obra para o vestibular, né? E aí escapa da formação, de fato, do leitor, né? Do que nós estamos falando. Então, um professor que se coloca como leitor, né, e comenta aquela obra, né, isso é feito também no ensino médio com esses alunos, certamente, né? Mas o professor comenta a obra, lê alguns trechos, explica, né, todas as questões linguísticas envolvidas que facilitem a compreensão do aluno, né? Então, por que um autor do século XIX escreve desse jeito, né? O que ele quer dizer ao escrever dessa maneira? Vamos imaginar a descrição de um lugar, né? Então vamos imaginar o que ele está descrevendo, né? Às vezes fala de flores, que a gente nem conhece hoje em dia, né? Os alunos nem conhecem. Enfim, então existe uma forma de mediar essa aproximação do aluno com essas obras clássicas que podem ser também muito interessantes e aguçar, né? E motivar esse aluno para a leitura da obra inteira e não só do resumo, né? Eu acho que a escola ela precisa, né, equilibrar aqueles textos que fazem parte de um repertório cultural e que são importantes para a formação do aluno, e ela precisa estar aberta a todo esse processo que vem acontecendo de modernização e de contemporaneidade. Então a escola hoje ela tem um papel fundamental porque ela precisa colocar em diálogo, vamos dizer assim, essas duas tradições, né? Porque não dá para a gente abrir mão do repertório cultural, porque ele é formativo e ele é importante, inclusive para que os alunos entendam as produções contemporâneas, né? As produções contemporâneas estão dentro de uma historicidade, vamos dizer assim. Então, os clássicos são importantes e, simultaneamente, a escola precisa estar aberta, né, a esses novos textos, a essas novas mídias, essas novas formas de linguagem, para que o aluno possa trafegar bem nesses dois espaços, né, nesses dois ambientes que são igualmente formativos, né? A gente vê que as crianças na educação infantil no Fundamental 1 leem muito porque sofrem uma mediação muito mais forte das professoras polivalentes, das alfabetizadoras, né? E inclusive crianças que não têm hábito de leitura familiar, como o Rodrigo fala, essa questão do exemplo, ela é realmente importante, né? Elas se tornam leitoras, né, por conta dessa dinâmica que na educação infantil e nos anos iniciais do fundamental, a leitura ela é algo muito presente na rotina diária das crianças, né? E conforme elas vão crescendo, elas passam a ter a autonomia da leitura, né? A leitura passa a ser autônoma e aí elas vão se distanciando, né, desse hábito de leitura. E aí cabe à escola, obviamente, estimular para que isso não se perca, porque a gente está pensando num aluno longitudinalmente, né? Que está criança e que vai chegar adolescente e que depois vai ter que se colocar como um sujeito, né, na sociedade. Então ele precisa ter essa formação ampla e completa, né? Mas não acho que seja um equilíbrio fácil, mas ele é um equilíbrio necessário. Hoje a gente tem, o Ministério da Educação tem indicações muito importantes, que é o Plano Nacional do Livro Didático, tem o PNLD e tem a biblioteca também, livros especificamente para a biblioteca escolar. Então, assim, a gente tem uma gama de títulos de altíssima qualidade literária, como referência para os professores, para as escolas. As escolas recebem também, por causa do Plano Nacional da Biblioteca Escolar, o Programa Nacional da Biblioteca Escolar, títulos também de grande qualidade literária. Então, quando você me pergunta, né,
quando você faz essa pergunta e relacionando com essa ideia, né? Deu um tempinho, eu vou ler, pega um livro. Esse pegar um livro não é um pegar planejado, intencional, né? Então a escolha do livro, ela merece muita atenção, né? Então, e a escolha tem que se balizar pela qualidade literária, fundamentalmente, né? Claro que as imagens para criança pequena também é muito apelativa, né? Bem bacana, mas a qualidade literária é importante também. Então, não pode ser uma leitura sem preparo, né? Mesmo uma família, né? Claro, a família não vai ficar planejando, o professor tem uma função diferente, mas a escolha do que é lido para a criança é fundamental, inclusive algumas relações. Então, por exemplo, nossa, a gente está lendo de novo um livro que o fulano escreveu, tal autor escreveu. Ele escreveu aquele outro que a gente leu a semana passada, sei lá. O que você achou do outro, o que você acha desse? Então vai construindo uma formação mesmo, né, de leitor, que vai relacionar autores, obras que mais me agradam, enfim, isso faz parte da formação do leitor. A gente percebe hoje que as famílias também buscam esse conhecimento na escola e muitas vezes um reforço daquilo que elas estão fazendo. Então a escola, sim, a coordenação pedagógica, a orientação educacional sempre é uma referência para as famílias do que fazer, né, como estimular para uma criança, né, para o filho ou para a filha ler mais ou se habituar ao hábito de leitura. Ou muitas vezes indicações de livros, indicações de o que seria mais adequado para aquela faixa etária. Então a gente percebe no nosso dia a dia escolar que, de fato, a escola é ainda uma forte referência para as famílias, principalmente na educação infantil, no Fundamental 1, né? E quando a gente chega no Fundamental 2, isso vai diminuindo um pouco mais, por causa como a professora comentou, da autonomia, né, que esse adolescente vai tomando. E no ensino médio, né, quando você já tem aí um jovem que já está olhando o mundo de outra maneira e buscando aquilo que tem mais interesse. E por fim, os especialistas reforçaram a importância da literatura infantil. Eu acho que pais, família, sociedade, né, precisam olhar a literatura infantil com mais carinho, né? Acho que tem um certo estigma ainda em relação à literatura clássica, canônica, né, e à literatura infantil. Há um certo estereótipo ainda de que ela é uma literatura menor, entre aspas, né? E pelo contrário, né, ela é uma literatura fundamental nesse processo formativo e nem sempre, né, porque como ela circula muito no ambiente escolar, né, as pessoas às vezes não compreendem o quanto esses livros são importantes no desenvolvimento cognitivo das crianças, né? O quanto eles vão fazer diferença para essa formação e para várias capacidades, inclusive motoras, né? Para a gente pensar nos livros objeto que a gente tem hoje, né? Então eu faria uma defesa da literatura infantil, da importância dela, né, nesse processo formativo. E do quanto essa experiência de leitura ela é muito importante, né? Que é a coisa do papel, da materialidade do livro. Não que a leitura nos eletrônicos não seja importante, ela né? Então esse convívio com a tecnologia, ele é importante, ele é real e ele é do nosso tempo. Mas no caso da literatura infantil especificamente, a experiência com o livro, né, é fundamental também nesse processo de construção de sentido do texto, né? E a gente precisa compreendê-la da mesma maneira que a gente compreende os clássicos, né? Ela é tão importante quanto a leitura de um clássico, né? E acredito que é possível associar o livro com as outras mídias, né? Hoje você tem os filmes, os clássicos foram filmados, são referências, ajudam, ele não substitui, né? Jamais vai substituir a leitura, mas é referência, estimula, discute. É tão bom ler um livro e assistir o filme e discutir com o seu colega, com o seu filho, olha, eu não pensei dessa maneira. Então, isso tudo, esse universo precisa estar dentro de casa. Então, é uma questão familiar mesmo, do núcleo familiar. Então, a reflexão que eu quero deixar é, se a família não lê e exigir de uma criança ler, é muito difícil. A família precisa pensar nisso como um todo, né? O que eu como pai, o que eu como mãe, o que eu como o responsável por aquela criança estou fazendo
para que essa criança consiga estar nesse universo. E se não conseguir, buscar ajuda com a escola, com a professora, com a livraria. Por que não visitar a biblioteca municipal? Toda cidade ainda tem um acervo que está lá impresso, antigo, algumas mal cuidadas, outras não, mas por que não levar a criança para esse universo, que está meio universo do passado, né? Dá a impressão que está falando de um passado, mas na verdade é a realidade, ele está lá ainda, está posto. Existem grandes bibliotecas hoje que estão espalhadas na cidade, que às vezes a gente não sabe. Então, uma pesquisa, onde esses livros estão? E estão. A gente poderia citar aqui vários institutos, em Campinas tem vários locais que você pode frequentar, que você pode consultar, que você pode pegar o livro. E as famílias precisam buscar isso, e muitas vezes gratuito, muitas vezes muito fácil. Uma criança que não se sente estimulada para ler já um pouco maior, dá para reverter isso? Ah, dá. Uma coisa muito bacana de trabalhar com o ser humano é isso. Tudo é possível de se reverter, né? Pensando na educação, né? Então, assim, tem um conceito na educação que é muito bacana da gente pensar, que é o conceito de mediação. Que nenhuma relação entre uma criança, né, um sujeito, pode ser adolescente e adulto até, mas vamos pensar a criança. Uma criança com um objeto, vamos pensar esse objeto, o livro, essa relação nunca é direta. Ela vai ser sempre mediada por alguém. E se por alguma razão essa relação ela não foi construída, se tiver, independente do momento da vida, se tiver uma mediação bem planejada, nesse sentido de ser um momento agradável, de ser um momento que é encorajado por esse mediador, de ser um momento que esse mediador expressa que achou muito legal aquela obra, que gosta muito daquele autor, essa relação ela pode ir sendo reconstruída, né? Tem um autor bacana também que fala que o vivido pode ressignificar, o vivendo pode ressignificar o vivido, né? Então, acho que tudo se recupera. Tá bom, então. Obrigado, professor.